visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Sim, Deus, queremos conhecer mais de Ti. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Declare assim: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo neste lugar, Deus. Santo Espírito desce como fogo. Que vidas possam ser transformadas, Incendeia. que os corações sejam incendiados por Ti, Deus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Ele está aqui para incendiar os nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Hoje é um dia especial em que nós vamos celebrar o Dia do Jovem Metodista.
Nós queremos agradecer a presença de todos. E eu gostaria, ou melhor, nós da mesa, gostaríamos muito de ter o envolvimento de todo mundo. Obviamente o dia é o dia do jovem metodista, mas você sinta-se à vontade para poder louvar a Deus, engrandecer, abrir o seu coração. Se você quiser sorrir, sorria. Se você quiser chorar, chore, porque essa é a sua casa, porque essa é a casa do seu Pai. Amém? Então, aplauda mais uma vez esse Deus maravilhoso e comece a glorificar no seu coração esse Deus que faz coisas grandes e poderosas em nossas vidas. Apesar da situação mundial, nós estamos aqui, irmão e irmã, para adorarmos esse Deus todo-poderoso. Amém? Então coloque-se de pé, querido. Coloque-se de pé. Esse é um momento de celebração, é um momento de adoração na presença de Deus. Boa noite. Oremos. Pai, nesta noite, Senhor, quero te agradecer, meu Pai, por estarmos aqui. Quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Pai, eu quero te pedir que neste momento, Senhor, o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha nos encher, venha nos renovar. Venha, Senhor da glória, abrir os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão, Senhor, espiritual, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, diferente da maneira que entramos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Seja conosco neste lugar. Que toda a honra e toda a glória, Senhor, seja para o Seu santo nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Ó, se você tiver com a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir em Romanos 10, do 14 ao 15. Diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Hoje a gente está aqui comemorando o Dia do Jovem Metodista e esse culto ele tem um tema, e o nosso tema é anunciam, para que a gente possa anunciar coisas novas, né? Que não só a nossa juventude, mas que todos que aqui estão possam ter essa mensagem hoje, que a gente venha sair daqui anunciando essas coisas novas, coisas que edifiquem no Evangelho no meio de um momento que a gente está vivendo que é tão difícil, mas que a gente não venha olhar só para notícias pessimistas, que a gente venha olhar para Cristo, porque nele tudo podemos. Amém? Que assim seja. Vamos fechar nossos olhos. Oremos a oração de confissão. Pai Celestial, nós confessamos que temos pecado contra Ti e o nosso próximo. Nós temos andado nas trevas e não na luz. Temos clamado o nome de Cristo, mas não temos fugido da iniquidade. Suplicamos-te que tenhas misericórdia de nós e que, por amor de Jesus Cristo, nos perdoes de todos os pecados. Limpa-nos pelo Teu Espírito Santo. Desperta nossa consciência e capacita-nos a ajudar as outras pessoas, a fim de que, daqui por diante, possamos servir-te em novidades de vida, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos declarar mais uma vez o louvor que nós cantamos no introito. Diga assim: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça para que o Senhor incendeie o seu coração nesta noite. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vem Santo Espírito de Deus.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia os nossos corações, Senhor. Incendeia, incendeia. Se você crê que o Senhor pode vir aqui e incendiar o seu coração, aplauda o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mas que vencedor eu sou. Você que na sala, você que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá. Pelo novo E vivo caminho. Mais uma vez. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida. as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou. Mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá. Pelo novo. A igreja agora. Sei que na sala. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho.
Deus. Glória a Deus. Sei que na sala do trono estás, Senhor Jesus, e eu quero ir para lá, pelo novo e vivo caminho. Você quer isso para a sua vida? Eu senti que está muito fraco. Você quer isso para a sua vida? Eu creio nisso. Deus tem algo novo para nós, um novo e vivo caminho, porque Ele nos ama, e o amor dele nunca falha. Com palmas. Oh, Senhor, o teu amor nunca falha, Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Diga assim: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Teu amor não falha, tudo coopere para o meu bem. Teu amor não falha. Que tudo coopere para o meu bem. Teu amor não falha. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que
temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Que amor é esse? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo... Queria fazer uma gincana aqui. Queria fazer uma gincana, do nada, é verdade, isso aí. Vou fazer da seguinte forma. Os homens vão cantar. Tu fazes... Canta comigo. Tu fazes que tudo coopere para o... E as mulheres vão dizer... Teu amor não falha. Beleza? Vamos fazer dessa forma? Vai lá. Tu fazes que tudo coopere para o bem. As mulheres? Teu amor Fazes não que falha. tudo coopere para o meu bem. Teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente gosta de alguma coisa e a gente ama alguém, a gente quer o melhor para essa pessoa, não é? E eu vou querer algo bom, não é verdade? Vou querer algo bom para essa pessoa. Se eu gosto dessa coisa, então eu vou querer que essa coisa boa se aplique para a pessoa que eu gosto. E o amor do Senhor é maior que tudo. Ele está disponível a todos. E Ele nos deu um chamado. Ele nos deu um chamado para falarmos dessa coisa boa para essas pessoas que estão perdidas. Você crê nisso? Que você tem esse chamado do Senhor? Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Há tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. É tantas aflições que eu tenho que enfrentar, Mas o Senhor está sempre a me proteger. te sinto aqui. A vida é mesmo assim. É tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater,
Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar para trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Nossas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afoguei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Carroças
paz e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado a ser um com você, 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 ser um com você. Essa música fala de entrega. O quanto você está disposto a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a ponto de deixarmos tudo para trás. Como a música diz: e eu deixei minhas carroças, queimei minhas carroças, deixei tudo, esqueci o passado. O quanto nós estamos dispostos a esquecer o passado em nome do Senhor Jesus. Você compreende essa letra? E você consegue cantar isso comigo? Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado a ser um com você, ser um com você. E eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado a ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Boa noite, a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. É com muita alegria em nosso coração que estamos aqui essa noite
para render graças ao nosso Deus, porque mesmo nesse ano de dificuldade, Ele tem sustentado, segurado em nossas mãos com sua destra, e essa juventude aqui, empenhada, unida em levar a palavra do Senhor, se manter firme e anunciar o seu amor e o seu evangelho. Pai amado, Pai querido, soberano Deus de bondade, te agradecemos nessa noite, Senhor, por essa juventude que busca levar a Tua palavra, anunciar o Teu reino, para que todos aqueles que ainda estão, Senhor, carentes de te conhecer, venham receber a Tua palavra, conhecer do Teu evangelho e possam se alimentar de Ti, Senhor, pois Tu és o pão da vida, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos estar passando pelo momento das ofertas, e antes de convidar os irmãos a virem trazerem seus dízimos e suas ofertas, eu queria compartilhar um versículo que está em Mateus, capítulo 25, versículo 25. Ali diz: receoso, o servo enterrou na terra o talento e disse ao Senhor: Senhor, toma aqui o que é teu. Meditando sobre essa palavra, Deus nos pede para que tenhamos sabedoria. Uma parábola conhecida, onde um senhor vai se ausentar e confia a seus servos alguns talentos, e alguns tiveram a sabedoria para a administração desses recursos durante a ausência do seu senhor. Tudo vem do Senhor, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá, e Ele também deseja que tenhamos essa sabedoria na administração dos recursos dele, para que possamos ofertar com o coração puro, aberto, sem que também nos falte. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradecemos, Deus. Eu te agradeço, Deus, que não... Coloque-se de pé, querido. E louve conosco. Deixou morrer E nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou no mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que a honra, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agradecidos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor,
por esse momento de oferta. Obrigado, Senhor, por cada dizimista, ofertante dessa noite. Pai, nós colocamos diante de Ti todas as nossas inquietações, todas as nossas ansiedades. Sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que provê sobre as nossas casas, nossas famílias. Colocamos tudo que é nosso diante de Ti, Senhor. Desde já lhe agradecemos pela Tua fidelidade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Em o nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, irmãs. Se puder aumentar um pouquinho para mim o microfone. Obrigada, Carol. É um motivo de alegria nós estarmos na casa do Senhor ou poder acompanhar pela internet, né? Sabemos que a internet é uma bênção nas nossas vidas, né? Eu acho que o dia que não houver internet mais, não sei o que é da gente, porque tudo é feito pela internet e, inclusive, nós podemos estarmos juntos cultuando ao Senhor nesse momento, né? E nesse dia especial, em comemoração, na verdade é um culto de louvor ao Senhor pelos jovens metodistas, né? Todo ano, uma vez ao ano, os jovens metodistas têm um dia e normalmente o culto para a celebração desse dia é sempre o terceiro domingo de março. E nós estamos aqui nesta noite para cultuar ao Senhor pelos jovens da nossa igreja e de igrejas por todo o Brasil. Todas as igrejas metodistas nesse momento estão comemorando, sim, e celebrando ao Senhor pelo Dia do Jovem Metodista. E nós louvamos ao Senhor pela nossa juventude, amém? Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa de onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se los retiverdes, são retidos. Pai, eis a tua palavra que é viva e eficaz, Deus. Nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor com o nosso coração aberto, ó Deus, a ouvir a tua palavra, Pai. Que possa, Senhor, como semente germinar, Deus, e que possamos, Deus, colocar em prática, que possamos, ó Deus, entender, ó Pai, com a nossa mente aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, ó Pai. Que eu diminua, que somente a tua palavra seja a principal aqui neste lugar. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Pode sentar. Como eu disse, hoje é o culto, né? Comemoração ao jovem metodista. E como Vanessa falou no início do culto, o tema desse culto é anunciam, né? E de fato, quando nós começamos a ler a Bíblia, a entender um pouco da missão de Deus e da missão de Jesus aqui na terra, nós começamos a compreender o que é anunciar, né? O que é falar dessa palavra do Senhor, o que é a missão de Deus, né? E por que nós devemos anunciar. E quando nós nos deparamos com uma situação, por exemplo, se você testemunha algo que acontece na rua, quando você vai falar com as pessoas, você vai relatar aquilo que você viu e ouviu, né? Quando há julgamentos, né? Quando os juízes, advogados pedem testemunhas, são pessoas que de fato assim viram o que aconteceu, ouviram, né? E assim elas têm condições de poder então dar esses testemunhos, dar esses relatos. E nós iremos entender nessa noite, meus irmãos e irmãs, que Maria, né, nós vamos compreender todo o contexto do
do capítulo 20 do Evangelho de João, Maria Madalena, né, quando ela vai se encontrar ali, vai procurar o corpo de Jesus, nós vemos que ela foi uma mulher que anunciou. E depois nós também vamos ver as atitudes dos discípulos enquanto enviados, né? Aquilo que eles fizeram. E de fato, quando nós começamos a ler aqui a partir do capítulo 20, né? Quando lemos ele todo, esse é o contexto da ressurreição de Jesus, né? E aí no primeiro dia da semana, que era domingo, logo que o sol nasceu, né? Logo que o sol apontou, Maria Madalena foi ao sepulcro verificar, né? Foi ver o corpo de Jesus, né? O Evangelho de Marcos relata que ela foi com mais 3 para poder embalsamar, mas no Evangelho de João ele comenta apenas de Maria indo ao encontro ali do corpo de Jesus. Porém, quando ela chega, ela vê que aquela pedra está removida. E aí ela vai de encontro a 2 discípulos, Simão Pedro e a um outro discípulo que não é citado o nome, para que eles pudessem ir e entrar no templo e verificar de fato se o corpo de Jesus estava ali, naquele sepulcro, porque a pedra estava removida. E aí eles então chegam até Maria, entram ali no túmulo, no sepulcro, e verificam de fato que o corpo de Jesus já não estava mais lá, apenas os lençóis. E aí uma coisa interessante que nós já podemos reparar na atitude dos discípulos, porque eles foram para casa. Vamos acompanhar aí no versículo 10, capítulo 20, versículo 10. Vamos o 9. Pois ainda não tinha... vamos o 8. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Viu que o corpo de Jesus não estava lá. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. É interessante que se alguém, trazendo para os nossos dias, se alguém fala para a gente, olha, vamos lá, porque eu não sei o que aconteceu, a situação, a pessoa não está lá, né? E você é amiga dessa pessoa, né? Como, por exemplo, alguém desaparece e você precisa ajudar para que aquela pessoa apareça e os discípulos simplesmente fizeram, vou para casa. É interessante que os discípulos voltaram para casa, talvez estavam ali com medo, esses 2, Simão Pedro e o outro, com medo do que tinha acontecido, porém Maria continuou lá. É interessante que Maria continuou ali chorando diante da porta daquele sepulcro, né? E ela continua chorando, ela se depara ali diante de um luto por Jesus, por não ter encontrado o corpo de Jesus. Porém, em determinado momento, Maria, ela olha para dentro e vê 2 anjos. E é interessante que esses anjos fazem pergunta para ela, porque era o motivo que ela estava chorando, né? E o motivo era porque o corpo de Jesus não estava ali. Ela queria encontrá-lo para fazer todo o ritual que era feito na tradição judaica. E aí, ela se depara, quando ela olha para trás, ela se depara com um homem. E esse homem, ela pensou que estava falando com o jardineiro, né? E aí, no versículo 15... Jesus pergunta para ela, era Jesus, mas ela ainda não sabia, e Jesus pergunta assim para ela, versículo 15, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria estava ali aflita, e diante ali de Jesus, ela não sabia que era Jesus. Ela pede, me diz onde você colocou o corpo de Jesus, que eu vou lá buscá-lo. E de fato, quando Jesus a responde, ela tem uma surpresa muito especial, muito linda. Quando Jesus diz para ela a partir do versículo 16, vamos acompanhar. Disse-lhe Jesus, Maria, ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre.
Que coisa maravilhosa. Maria não sabia que estava falando com Jesus. Fisicamente ela não o conheceu. Porém, ela conheceu a voz de Jesus que chamou Maria. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós pensamos que Jesus não olha para nós nos nossos momentos de dores, de aflições, de tribulações, de luto. Jesus olhou para Maria e disse Maria, e ela reconheceu a voz. E como Maria reconheceu a voz? Porque ela havia estado com Jesus. Maria já havia se encontrado com Jesus e ela pôde perceber o tom da voz de Jesus a chamando. Então, Jesus pediu para que Maria não o impedisse, né? Imagina você se encontrando, entendendo e reconhecendo pela voz que era Jesus, né? O nosso ímpeto quando a gente vê alguém é abraçar, é querer segurar forte. Jesus falou: não me impeça, não me toque, né? Vamos dizer assim, não me impeça, porque eu ainda não fui para o Pai. Eu ainda não fui para o Pai. Porém, eu quero que você vá e faz uma coisa. E aí no versículo 17, o Senhor dá uma recomendação para Maria. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Maria Madalena recebeu uma tarefa do Senhor de ir. Era uma ordem, na verdade, né? Quando a gente vai olhar o verbo vai, quando a gente olha no grego, no original, a gente vê que é um imperativo, é uma ordem. E Maria seguiu aquela ordem de Jesus. Após reconhecer a voz de Jesus, reconhecer que ele estava vivo, Maria recebe uma instrução, uma ordem para anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo. Muitas vezes nós nos paramos e pensamos que para que nós possamos anunciar o Evangelho, nós precisamos ser pastores, ou ser missionários, ou ter algum curso específico. Porém, Maria não tinha nada disso. Maria provavelmente seguiu Jesus ali no tempo que ele estava com os discípulos, foi aprendendo, foi ouvindo as instruções de Jesus. E ela seguiu essa ordem de anunciar que Jesus estava vivo aos discípulos. O tema é anunciam. E quantos de nós temos anunciado às pessoas sobre Jesus, que ele está vivo? Muitas vezes nós esquecemos de anunciar a palavra do Senhor e vivemos dentro da igreja, né? Para aqueles que são cristãos, são evangélicos, nós vivemos aqui e muitas vezes nós nos privamos de não falar de Jesus. Nós louvamos, nós cantamos, demos a palavra, porém quando a gente se depara com alguém, muitas vezes nós temos vergonha de falar de Jesus, vergonha de falar do Evangelho. E de fato, Maria não guardou aquela informação para ela. Imagina, Maria poderia ter falado: o quê? Eu vou querer, é uma experiência minha, vou falar para ninguém, eu vou ir para minha casa, né? Os discípulos foram lá para a casa que eles estavam com medo, eu vou para minha casa, não vou compartilhar com ninguém. Mas Maria entendia que era necessário que aqueles discípulos soubessem, porque aqueles discípulos não tinham crido. Como nós lemos aqui no versículo 9, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Era necessário, Jesus usou Maria para fazer o primeiro anúncio de que ele estava vivo, e esse anúncio foi aos discípulos, amém? E o Senhor nos convida a anunciar que ele está vivo, ele vive e reina para todo sempre, e ele tem o amor a alcançar muitas vidas que ainda não o conhecem. Talvez você que esteja assistindo, ou você esteja aqui na igreja e ainda não conhece o verdadeiro amor de Jesus.
Por isso, nessa noite, eu estou anunciando o Evangelho de Jesus, anunciando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Ele nos livra dos nossos pecados mais íntimos. Aquilo que a gente acha que ninguém sabe, Ele sabe. Porém, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos curar. Né? Como nós cantamos aqui a música do filho pródigo, que pediu tudo, gastou tudo que tinha, e depois ele falou: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você. Aí o cantor faz a música em relação a Deus, mas o filho pródigo, ele só tinha o local para voltar, que era a casa do pai. E por isso, nesta noite, nós devemos tomar consciência de que nós precisamos voltar para a casa do pai, que nós precisamos anunciar para que vidas retornem para a casa do pai. E o verbo anunciar, nesse texto, ele significa uma palavra um pouquinho difícil. Angelousa. Eu estava tentando pronunciar, mas é um pouquinho difícil mesmo. Mas eu achei o significado tão lindo, tão verdadeiro, que no original significa relatar. Ou seja, olhar para trás para uma causa de um acontecimento e aí anunciar. Como eu falei, quando nós olhamos situações, né? Quando passamos pela rua, somos convidados a ser testemunhas, nós anunciamos, nós falamos. E aqui Jesus, quando diz para Maria ir, ela anuncia. Ou seja, ela olhou para trás, ela olhou para um acontecimento que havia acontecido ali e foi anunciar e foi relatar aos discípulos. E de fato nós só podemos anunciar o que nós vimos, ouvimos e cremos. No caso de Maria, ela viu, ouviu e creu em Jesus. Antes de morrer na cruz e ressuscitar, Maria havia tido um tempo com Jesus, e Marcos, no Evangelho de Marcos, relata que Maria havia sido liberta de 7 demônios. Né? Lá em Marcos 16, capítulo 16, versículo 9, diz que havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Marcos relata essa mesma passagem, porém com detalhes diferentes. Maria havia estado com Jesus. Ela havia sido liberta, muitas coisas a oprimia, porém ela havia estado com Jesus, ela já havia experimentado o poder de Jesus na sua vida, e ao ouvir sua voz, ela reconheceu e disse: Rabone, como nós lemos no início. E assim ela foi e de fato anunciou. Meus irmãos e irmãs, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, nós anunciamos. Quando nós entendemos de fato o que Jesus fez por nós, nós anunciamos. Não temos vergonha de falar de Jesus, né? A gente fala de tantas coisas, a gente fala de time de futebol, né? Para quem gosta é muito bom comentar, falar. Fala sobre comida, a gente fala sobre bebidas, né? Aquilo que é bom para emagrecer, aquilo que não é, exercícios. Nós temos muitos assuntos para falar com as pessoas, né? Você está num ponto de ônibus, ou esperando Uber, passa alguém, enfim. E você fala: nossa, hoje o tempo está calor, né? Acho que é um dos assuntos que é mais corriqueiro de conversa com desconhecidos. Nossa, está chovendo, né? Ou está calor. Pelo menos na minha terra era assim. Estava no ponto que começava a puxar assunto falando do clima. E de fato, quando nós reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós, é algo que nós não podemos guardar para nós. Nós não podemos guardar aquilo que Jesus fez por nós. Você não pode guardar aquilo que Jesus fez por você. O que Jesus fez por você? Como Ele te livrou? Quais foram as obras que Jesus fez na sua vida que fizeram com que você estivesse aqui hoje ou que você esteja aí assistindo e que Jesus te libertou, te curou? Você sabe como ninguém aquilo que Jesus fez por você. Você creu? Você assim recebeu, não foi?
Você exalta Ele pelos livramentos que Ele te deu, de tantas coisas ruins que você já viveu e hoje você não vive mais. Não é por conta da sua própria força, mas foi porque Ele te ajudou, Ele te livrou. E ainda assim, às vezes a gente tem vergonha ainda de falar de Jesus, diante de tudo que Ele já fez por nós. Maria entendeu, ela havia sido liberta. O texto não relata exatamente o que ela fazia, mas ela foi liberta. E através dessa libertação, ela viu, ouviu e creu em Jesus. E anunciou aos discípulos que Ele estava vivo. Romanos 10, a partir dos versículos 13 a 15, foi o texto que lemos aqui no início. Que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Tem muito a ver com ouvir, ver e crer. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu já contei um testemunho aqui uma vez, há uns tempos atrás, eu participava de muitos projetos missionários. E em uma ocasião, em 2013, eu tive a oportunidade de ir ao Peru. Juntamos um grupo de jovens, acho que eram 35 jovens, fomos ao Peru, fizemos vários tipos de trabalho com a juventude de lá e também trabalhos evangelísticos, né? E aí, um dia nós estávamos numa praça, num bairro de periferia mesmo, uma zona bem violenta de Lima, bem afastado, e evangelizando, né? Falando do amor de Jesus. E aí, em determinado momento, eu parei, tinha um senhor sentado e eu perguntei se eu podia conversar com ele. Estávamos mais 2 pessoas e eu comecei a falar de Jesus, falar do amor de Jesus para ele. E ele me perguntou: isso que você está me falando é divulgado assim, né? É público, né? Todo mundo sabe? Eu falei: sim, é Jesus, né? Enfim. Todo mundo sabe, a igreja católica, as igrejas evangélicas. Tentei explicar para ele e ele me disse assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. Há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Pode ser que no Brasil não, ou pode ser que sim, nós não sabemos. Mas há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E por isso nós precisamos anunciar Jesus. Nós precisamos falar, tirar a vergonha de lado, sabe? Aquilo que você crê, com toda a sua força, com o seu coração, anuncia. Anuncia Jesus. Anuncia porque aquilo que Ele fez por você é um testemunho. Às vezes as pessoas não vão conseguir entender toda aquela dinâmica de você contar desde o início, mas se você der o seu testemunho e falar: foi o poder de Jesus. Foi o poder, foi o amor de Jesus que me libertou. Foi o amor de Jesus que me trouxe vida. E hoje eu estou aqui. E muitas vezes essa pessoa já te conheceu como você era antes. E vai ver de fato. Jesus fez algo extraordinário na vida dessa pessoa. E aí nós continuamos aqui o texto onde Maria, quando ela fala para os discípulos, eles não acreditaram. Mais uma vez, os discípulos não acreditaram. Discípulos que haviam caminhado com Jesus por 3 anos. Discípulos que estavam próximos ali de Jesus, ouvindo cada detalhe do que ele falava, vendo tudo que ele ensinava. Eles ainda não acreditaram no relato de Maria, aquilo que ela havia anunciado. Marcos capítulo 16, versículos de 10 a 11, diz assim: e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Discípulos
que estavam tristes, chorando, não acreditaram no relato de Maria. E aí nós chegamos onde nós lemos, a partir do versículo 19 do capítulo 20 de João, nós vemos a atitude dos discípulos. Naquele mesmo dia, naquele mesmo domingo, porém de tarde, né? Falei ao cair da tarde, daquele mesmo dia, Jesus, na verdade os discípulos estavam ali trancados com medo dos judeus, né? Por tudo aquilo que havia acontecido, né? E eles eram discípulos. Provavelmente eles estavam com medo de os judeus vão chegar aqui e vão matar todo mundo também, porque a gente é discípulo dele, e ficaram com medo, estavam tristes pela morte de Jesus, sim, porém eles haviam se esquecido das promessas que Jesus havia feito. Jesus falou várias e várias vezes que ressuscitaria, que era necessário que ele fosse para o Pai. Porém, aqueles discípulos estavam ali com medo, trancados, as portas estavam trancadas. Lucas relata no capítulo 24, versículo 17, que Jesus apareceu a eles e eles ficaram surpresos e atemorizados, achando que estavam vendo um espírito. Lucas 24, 37. Os discípulos ficaram surpresos e com medo, porque eles achavam que estavam vendo um espírito. E não era espírito que eles estavam vendo, era Jesus, era Jesus. Você consegue perceber a falta de confiança dos discípulos nessa passagem bíblica, nesse período em que eles estão vivendo? Será que a nossa vida hoje, ela tem seguido esse rumo como o dos discípulos? Fomos chamados por Deus, por Jesus, né? Nos tornamos pescadores de homens. Aqueles discípulos eram pescadores de homens. Caminhamos com Jesus, os discípulos caminharam 3, porém você já deve ter caminhado 1 ano, 5 meses, 30 anos, 10, 20 anos. Provavelmente você já viu muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas que o Senhor já fez na sua vida e na vida de tantas pessoas. Os discípulos viram isso, multiplicações, milagres, curas. Somos alertados o tempo todo que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Os discípulos eram alertados que Jesus iria, mas ele voltaria, deixaria o Espírito Santo, mas ele voltaria. Porém, a princípio, aqueles discípulos não creram, ficaram com medo, achando que não era Jesus, acharam que era apenas um espírito. E nós precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos crer ainda mais em Jesus. Nós não podemos medir o nosso nível. Eu não posso dizer para você que há um nível de crença, mas você sabe o quanto você crê em Jesus. Você sabe os parâmetros que podem dizer o quanto você crê em Jesus. Se pouco ou se muito, se você tem vergonha, se você não tem vergonha de falar do Evangelho. Precisamos anunciar a palavra do Senhor. E aí Jesus, quando se põe ali no meio dos discípulos, ele diz: paz seja convosco. Quando Jesus, ele mostra ali as suas mãos, os discípulos então se alegram. Eles se alegram ao ver Jesus. E é interessante, porque somente ao ver as mãos, a partir do momento que viram as mãos, viram, né, os sinais ali nas mãos de Jesus, os discípulos passaram a crer. Por que eles não creram antes? Muitas vezes nós só cremos em Jesus quando nós vemos. Queremos ver milagres, queremos ver coisas para saber de fato se é Jesus, né? Se Jesus fizer algo por mim, aí sim que eu vou ficar mais crente, aí sim que eu vou ficar mais firme na igreja, aí sim que eu vou anunciar mesmo. Às vezes a gente coloca condições. A condição no subconsciente dos discípulos foi que Jesus mostrou as suas mãos, e aí eles creram. Mesmo Jesus tendo dito antes, paz seja convosco.
Eles apenas só se alegraram porque viram as mãos de Jesus, viram as mãos de Jesus, né? Viram as marcas ali de Jesus. Muitas vezes nós precisamos da paz de Jesus para acalmar o nosso coração, nos fazer ajustar a nossa conduta para que possamos anunciar o Evangelho. Precisamos entender que Jesus conta conosco em anunciar o Evangelho dele. E aí é interessante que depois de 8 dias, né, Tomé não estava junto desses 11 discípulos que estavam trancados. E Jesus então retorna, porque Tomé não estava lá, né? E Jesus repete aquilo que ele tinha feito, mostra para Tomé, né, olha aqui, ó, sou eu mesmo. E a partir desse momento, Tomé também crê. E aí nós podemos ler no versículo 29, quando Jesus diz para eles, depois que ele mostra a Tomé as suas marcas, disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Nós não vimos Jesus. Nós não vimos Jesus ser crucificado na cruz. Nós não vimos Jesus ressuscitado como Maria viu. Nós não vimos Jesus porque ele apareceu no meio ressuscitado e mostrou as marcas. Mas bem-aventurado são os que não viram e creram. Bem-aventurado é você que não viu Jesus, mas um dia verá. Bem-aventurado você que creu em Jesus. E assim você pode anunciar as boas novas de salvação. Não é porque você não viu que você não vai anunciar. Como eu falei no início, quando nós somos testemunhas, nós precisamos ver. Mas diante da palavra do Senhor Jesus, nós cremos por fé que Jesus vive e reina para todo sempre. Quais são as dificuldades que você tem encontrado em anunciar o Evangelho de Jesus? É uma palavra de alerta, de esperança. Nós estamos nesse tempo de pandemia. Muita gente tem ido embora sem conhecer Jesus de fato, sem entregar a sua vida para Jesus. Porque às vezes a gente fala aceitar, mas aceitar é fácil, difícil é entregar de fato e deixar que Ele tenha o controle. Quantas pessoas estão indo embora sem conhecer Jesus? E eu e você, em muitos momentos, ficamos calados. Não anunciamos Jesus. Eu tenho certeza que você tem um conhecido, talvez, infelizmente, um parente, que se foi. E muitas vezes a gente para e pensa: eu podia ter falado de Jesus para essa pessoa. Porque muitas vezes nós nos arrependemos de coisas que a gente só ficou pensando. Vou falar. E ficava postergando, né? Ficava deixando para o outro dia. Amanhã eu falo. E aí esse amanhã não deu tempo. Precisamos anunciar o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que te alcançou. Esse Evangelho que fez uma transformação na sua vida. Não pode ficar apenas com você. Precisamos abrir os nossos lábios e clamar ao Senhor. E anunciar às pessoas. E hoje em dia a gente tem essas dificuldades por conta da pandemia. Mandar uma mensagem, ligar. Se você tem a oportunidade de estar, talvez você é familiar, você mora, você tem essa oportunidade de falar de Jesus. Mas não deixe de fazer, meu irmão, minha irmã. Eu acho que se a gente não fala nesse momento de pandemia, não sei que outro momento nós iremos falar. Porque os dias são tão maus que as pessoas precisam ouvir de Jesus, Eu gosto sempre de falar de testemunhas que eu tenho andando pela rua, né? Quando eu venho para a igreja, enfim. E quantas pessoas estão na rua, pessoas que estão em condição de rua, né? Que moram na rua, mas muitos deles não estão ali porque querem, mas estão ali porque foram obrigados a deixar tudo que tinha ou nada que tinha para estar na rua.
E são pessoas que perderam as esperanças. Anunciar Jesus também é anunciar esperança. Anunciar Jesus é anunciar amor. Anunciar Jesus são atitudes nossas para com o nosso próximo. Nós não precisamos ter medo, meus irmãos e irmãs, porque é o Senhor Jesus que vai conosco. O nosso propósito de vida aqui nessa terra tem que ser muito mais do que trabalhar, ter uma família. Isso não é errado, é bênção. Ter uma igreja para ir, ter o mínimo necessário para viver. Mas se a gente ficar focando somente nisso, nós veremos o tempo passar, veremos muitas pessoas, amigas, conhecidas, indo embora, seja por uma mudança ou seja pelo seu falecimento. E a nossa vida só se resumiu a isso. Eu sempre falo, eu gosto de frisar, tudo que nós fazemos aqui hoje vai refletir lá na eternidade. Tudo que eu faço aqui na minha vida hoje vai refletir na eternidade. Você pode aproveitar a sua vida do jeito que você quiser. Muitas pessoas pregam o livre-arbítrio de forma errada. Porém, lembre-se sempre, nós prestaremos conta de tudo isso. Porque nós sabemos que temos esperança em Jesus. Porque se nós não tivéssemos essa esperança em Jesus, nós não estaríamos aqui. Não iria fazer sentido, né? Como eu preguei ontem, não faria sentido estar aqui na igreja louvando a Deus se a gente não cresce no futuro com Ele, na eternidade com Ele. Não faz sentido, né? A gente estaria aqui fazendo apenas uma reunião de um clube ou reunião de condomínio, né? Como tem muito, mas sem saber do amanhã. Se você vive aqui o hoje, não pensando na eternidade, não pensando na volta de Jesus, é tempo de pensar, voltar a sua mente para Jesus, porque Ele está voltando. Os sinais o Senhor tem nos mostrado, e aqueles que creem, aqueles que têm ouvido, têm enxergado que Jesus está voltando. Por isso, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Precisamos anunciar a palavra do Senhor. Nós estaremos louvando ao Senhor nesse momento. E eu creio que muitos de nós, né, e não é uma cobrança em si, mas muitas vezes nós nos esquecemos mesmo. A nossa caminhada, a nossa vida aqui, né, a correria do dia a dia, muitas vezes nos faz tirar o foco daquilo que é essencial. E o que é essencial na nossa vida? O que foi essencial para você quando você encontrou Jesus? O amor dele? A paz dele? A restauração dele na sua vida, no seu casamento? A libertação de um vício? O que foi essencial e primordial para que hoje você estivesse aí da forma como você está? Eu sei que problemas todo mundo tem. Porém, nós precisamos entender que o nosso propósito maior é falar de Jesus. Nosso motivo de vida é Jesus. E nós devemos olhar para Jesus. Olhar sempre para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós somos impulsionados a anunciar. Nós não queremos mais ter vergonha daquele que nos amou, que se entregou por nós naquela cruz e que vai voltar. Nós não devemos ter vergonha, porque todos necessitam conhecer o amor de Jesus. E nós vamos louvar o Senhor nessa noite. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Você pode se colocar de pé? Vamos louvar o Senhor. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação.
com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo morre as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Pai, nos colocamos diante do Senhor nessa noite, Jesus. E queremos, Deus, que o Senhor possa, neste momento, Senhor, encher, Senhor, de alegria os teus filhos. Encher, Senhor, os teus filhos de autoridade para anunciar o teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Deus, o Senhor nos chamou como os discípulos do Senhor a seguir aquilo que o Senhor faz, a fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor faz. Deus, a sua palavra nos diz, Deus, que obras maiores nós a faríamos, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Deus, levanta, Senhor, nesta igreja, levanta, Senhor, essa geração de homens e mulheres, jovens, Deus, que estejam dispostos a anunciar o teu evangelho, Senhor, não importando o local, Senhor, seja na sua casa, seja no trabalho, onde quer que estejam, jovens que sejam testemunhos, homens e mulheres que testemunhem o teu amor, que testemunhem, Senhor, aquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Deus, não foi em vão, não foi pouco, não foi pequeno, mas foi um alto preço, um preço que nós não tínhamos condição nenhuma de pagar. O Senhor pagou, o Senhor nos livrou da escravidão do pecado. No Senhor nós temos livre acesso ao Senhor. No Senhor, ó Pai, nós somos libertos. No Senhor, ó Pai, nós recebemos a unção do teu Espírito Santo. No Senhor nós recebemos o teu Espírito Santo, que nos leva, que nos impulsiona a viver nessa vida conforme a tua palavra, Pai. Por isso, ó Deus, levanta homens e mulheres dispostos a sair das suas zonas de conforto, Senhor, e se preocupar com o próximo. Se preocupar para que o próximo, Senhor, não pereça.
na condenação eterna, mas esteja com o Senhor Jesus na eternidade, juntos na eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu profetizo sobre esta igreja, uma igreja missionária, que vai falar do teu amor a qualquer pessoa. Homens e mulheres que falarão do teu amor a qualquer pessoa, que tire a vergonha, que tire o medo, a insegurança, mas que eles saibam que quando eles falam no teu nome, eles têm essa autoridade, porque veio do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, esta é a nossa oração nesta noite. Nós cremos no poder que há no Senhor, nós cremos nesse Deus vivo, verdadeiro, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos preenche diariamente, e que nós precisamos compartilhar, anunciar o teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvamos o nome do Senhor. Amém. Nós gostaríamos de convidar os jovens, dentro da possibilidade, do distanciamento, aqueles também que se sentirem assim à vontade, que estejam aqui na frente. Nós estaremos fazendo uma oração, ou se você preferir, pode ficar no seu lugar. Nós estaremos orando, agradecendo o Senhor pela nossa juventude, Nós devemos investir na juventude, nas crianças, nos juvenis, nos jovens da nossa igreja. Não são o futuro, mas são o presente da igreja. Nós cremos que nós, enquanto igreja, nós devemos, sim, fortalecê-los a cada dia mais, Eu me incluo nessa, fortalecer-me. Amém. A pastora Samira vai estar orando pelos nossos jovens, Glória a Deus. Impõe as suas mãos para cá. O Senhor tem chamado, nesse presente século, as nossas vidas, os nossos jovens, para estarem levando adiante essa missão. E nós sabemos que nada podemos fazer sem o Senhor. Que o Senhor venha estar imprimindo isso no coração de cada um desses jovens, em nome de Jesus. Senhor Deus de toda graça, é grande, Senhor, a seara, é grande a missão, e o Senhor tem chamado a cada um. Mas sabemos, ó Deus, que muitos impedimentos tentam se colocar diante da juventude da tua casa. Preocupações, temores. Pai, mas nós cremos que o Senhor, na vida deles, é maior que tudo isso. Na tua palavra diz que eles são fortes porque já venceram o maligno. Pai, que se cumpra em nome de Jesus na vida de cada um desses jovens a tua boa palavra, e que a tua unção, Senhor, seja tremenda sobre a vida de cada um, e que eles venham a romper barreiras, venham, Senhor, a descobrir em cada dificuldade que o Senhor é Deus na vida deles, que o Senhor pode mover o impossível, que o Senhor pode mover as montanhas, assim como nós cantamos, e que eles podem, Senhor, ver essas montanhas serem movidas através da fé em Ti. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que Tu derrame da Tua unção, que Tu seles com Teu Espírito Santo, derrama do Teu Santo Espírito sobre a vida deles, ó Deus, que venha, Senhor, esse espírito de capacitação, esse espírito de multiplicação de almas sobre a vida deles, que venha, Senhor, esse espírito de encorajamento, Senhor, esse espírito, ó Deus, de empoderamento no Senhor, para fazer a missão e para viver a vida em Cristo. Pai querido, que ganhando muitos, eles não se percam. Pai amado, em nome de Jesus, mas que permaneçam, Senhor, fiéis e, Senhor amado, sempre constantes na Tua presença, para que o Teu nome
seja glorificado através da vida de cada um deles. Em nome de Jesus, nós choramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito até aqui e cremos que o Senhor é fiel para completar a obra até o dia de Cristo Jesus. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Oi. Ah, tem uma foto ali. Tirar a foto. Já tirou? Ah, ótimo. Excelente. Amém. Podem retornar. Nós agradecemos ao Senhor pela mesa de jovens, né? Para quem não sabe, a sociedade é um grupo de jovens, né? Que se reúnem em prol do discipulado, né? Em prol de fazer coisas para o Senhor. Então, se você é jovem, novo, né? Está chegando hoje aqui na igreja, está nos visitando, seja muito bem-vindo. Que você volte sempre, né? E que você possa ser alcançado, né? Deixa seu telefone, enfim, para que possamos entrar em contato e assim estabelecermos uma união aqui, enquanto jovens da Catedral Metodista do Catete. Amém? Estaremos fazendo a nossa oração final. Coloque-se de pé. Agradecer ao Senhor mais uma vez por este culto. Agradecidos somos ao Senhor nesta noite, né? Você foi abençoado nessa noite? Amém? Meu Deus. Você foi abençoado nessa noite? Amém? Amém. Glória a Deus. Recebemos a palavra do Senhor, um momento especial, recebemos o louvor. Temos que sair daqui animados para viver mais uma semana que o Senhor nos dá. Amém? Vamos orar. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, gratidão novamente, mais uma oportunidade, privilégio de estarmos em Tua casa. Gratidão por recebermos a Tua doce palavra, que possamos sempre aplicar a Tua vontade em nossas vidas, que as nossas vidas, as vidas não somente dos jovens, mas também a vida dos adultos, das crianças, de todo o Teu povo, Deus, seja de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus princípios. Deus, que o Senhor sempre nos guie por meio do Teu Espírito Santo e que possamos sempre ter o coração e a mente aberta para obedecer-Te. Gratidão por este culto novamente, Deus. Perdoa-nos de todos os nossos pecados, que possamos sempre seguirmos firmes e fiéis no Teu caminho. Deus, que o Senhor nos proteja, que todos nós chegarmos em casa em paz e que possamos sempre refletir na Tua vontade e criar um relacionamento cada vez mais íntimo contigo, para que possamos ser um povo que realmente espalhe a Tua palavra e que sejamos um exemplo para o mundo inteiro. Outro sim, peço livramento, Deus, não somente para o Rio de Janeiro, não somente pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro deste coronavírus. Que o Senhor salve todos que estão sofrendo com essa enfermidade, diretamente ou indiretamente. Suplicamos ao Senhor, pois somos nada sem Ti. Novamente agradecemos o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça salvadora de Jesus, que se entregou naquela cruz pela minha vida e pela sua vida, o amor de Deus que entregou Jesus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, esteja sobre aquilo que você vai anunciar sobre Jesus, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, amém. Uma semana abençoada, meus irmãos. Da graça nos faz dançar, toda a terra celebra, dançaremos gratos do Teu amor. Tua glória nos faz cantar por toda a terra. Toda a terra te exaltar. Cantaremos
Glórias a ti, Senhor. É o transbordar por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar, que seremos a geração que dança e celebra a tua glória, Deus, a tua glória, Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, Deus, a tua glória, Deus. Aleluia. Deus te abençoe.